Boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade nós vamos trabalhar a identidade dos 7 espíritos que se encontram diante do trono de Deus, conforme registrado em Apocalipse 1:4, que eu vou ler aqui para vocês. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça a vós e paz, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Bom, aqui nós vamos trabalhar a identidade destes 7 espíritos. Quem são os 7 espíritos que se encontram diante do trono de Deus? Eu vou aqui dar algumas interpretações para depois eu dar a minha interpretação conforme eu entendo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o comentário do Dr. Russell Norman Champlin, que ele lista aqui algumas interpretações sobre quem são os 7 espíritos. Vamos ver aqui. Primeiro, muitos intérpretes veem aqui uma combinação de angelologia com ideias astrais. Essas coisas são semelhantes, mas não são idênticas às 7 estrelas de Apocalipse 1:16 e 3:1. Aí aqui o Champlin diz, é possível que esses 7 espíritos representem 7 exaltados poderes cósmicos que estariam sujeitos ao controle e às ordens de Cristo. Teriam sido referidos em linguagem astrológica, ainda que o próprio autor sagrado não tivesse ideias astrológicas. Outra interpretação, referida por Champlin, essa aqui. Alguns intérpretes pensam que esses 7 espíritos são os mesmos 7 arcanjos das especulações judaicas, referidos em Ezequiel 9:2, Tobias 12, verso 15, 1 Enoque 20, verso 1 a 8, 2 Enoque, capítulo 17, verso 1 a 3, e Testamento de Levi, capítulo 8 e versículo 2. Né? Uma outra interpretação é essa aqui. Também há os estudiosos que veem aqui tão somente uma alusão aos 7 Espíritos de Deus, ou seja, uma espécie de alusão mística ao Espírito Santo. Mas aqui o Dr. Champlin, ele discorda dessa interpretação que seja o Espírito Santo, e Champlin ele cita um grande erudito, não é, que é chamado R.H. Charles. O que ele diz? Entretanto, Charles, um dos maiores expositores de todos os tempos do livro do Apocalipse, objeta a essa interpretação, ao dizer que a mesma ignora o meio ambiente daquela época. Trata-se de uma interpretação suspeita, pois procura aliviar o autor sagrado de fazer alusão às ideias comuns à época, cristianizando seus pensamentos, em acordo com o meio ambiente da cristandade moderna. Quanto a seu pensamento cosmológico, em outras palavras, torna o autor sagrado igual a nós, que vivemos na era moderna, não tendo nós as ideias antigas do cosmos e seus poderes. Nada há de estranho nas antigas ideias cosmológicas serem transferidas para documentos antigos, como se dá no caso do Apocalipse. Bom, de acordo com R.H. Charles, ele diz então que aqui não são os 7 espíritos de Deus, mas nós temos aqui ideias cosmológicas antigas, né? Aqui o quarto ponto há um outro ponto de vista que diz que os 7 espíritos são uma ordem sui generis de seres celestiais que não podem ser identificados com os arcanjos. Isso poderia ter algum apoio na observação que havia outros seres similares, como é o caso dos 24 anciãos e os 4 animais cheios de olhos. Vê Apocalipse 4, 4, 6. Essa ideia é melhor, segundo penso, aqui fala Champlin, né, do que a suposição que o Espírito de Deus é aqui aludido. Bom, aqui eu apresentei aqui pelo menos 4 ideias principais, né? Bom, e se você me perguntar qual é a que eu vou defender que os 7 espíritos que estão diante do trono de Deus representam exatamente o Espírito Santo na sua plenitude. 7 é o número da plenitude, da perfeição. Então isso justifica por que João descreve o Espírito Santo como sendo 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Porque 7 é o número da perfeição, da plenitude, da totalidade. Então 7 espíritos significa o Espírito Santo em sua plenitude. Então esta é a primeira observação minha para justificar que os 7 espíritos que se encontram diante do trono de Deus é uma alusão mística, simbólica ao Espírito Santo, ao único Espírito que nós temos, mas que é apresentado
em 7 aspectos, ok? E eu vou começar aqui trazendo uma referência sobre Isaías capítulo 11. O que Isaías capítulo 11 diz? Sobre o Espírito de Deus. Não é a primeira vez que o Espírito Santo ele é desenhado sob 7 formas. Isaías 11, 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 1. O Espírito de sabedoria. 2. E o Espírito de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. E de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o Espírito de temor do Senhor. 7. Então veja que aqui o Espírito Santo ele é desenhado sob 7 formas, sob 7 qualidades. Nós temos o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Não são literalmente 7 espíritos, mas apenas um Espírito desenhado, representado nas suas 7 qualidades, nas suas 7 virtudes. Ok, queridos? Então vamos voltar aqui para o livro do Apocalipse. Ainda essa, por exemplo, figura do Espírito Santo sendo representado como 7 espíritos que se encontram diante do trono de Deus, ela é tirada de Zacarias capítulo 3, verso 9, e Zacarias 4, 10. Eu vou ler aqui para você. Zacarias 3:9. O que diz aqui? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Bom, esta pedra, na interpretação cristã, é uma referência ao Messias, ok? Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Zacarias 4:10, o que diz aqui? Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ok? Deixa eu ver bem aqui no 4.2. Ver se eu tenho aqui. 4.2, Zacarias 4.2. E me disse, vês, que vês? E eu disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo. Cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dela 2 oliveiras, uma à direita do vaso do azeite e outra à sua esquerda. Vamos lá. E falei, disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor, meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. Respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito do Senhor. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Ok, queridos? Eu vou continuar a leitura. Falei mais e disse, quem são as 2 oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? Falando-lhes outra vez, disse, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? E ele me respondeu dizendo, não sabes o que é isto? Eu disse, não, sei não, meu Senhor. Então ele diz, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então foi em parte daqui que nós lemos em Zacarias que o autor do Apocalipse tira o seu simbolismo, ok? De 7 espíritos, 7 olhos e assim por diante, 7 castiçais. Mas vamos continuar aqui. Bom, eu estou defendendo aqui que os 7 espíritos são uma alusão mística, simbólica, ao Espírito de Deus. Então vamos aqui para o Apocalipse capítulo 3. O que nós lemos aqui? Apocalipse capítulo 3, 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus
e as 7 estrelas. Quem está falando aqui? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele diz isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Ora, os 7 Espíritos de Deus, eles são inerentes a Cristo, ao Cordeiro. O tempo de existência que tem o Cordeiro tem os 7 Espíritos, porque os 7 Espíritos, ou o Espírito Santo, melhor dizendo, ele pertence ao Cordeiro. Por exemplo, quando a gente lê lá em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, entenda que no Verbo estava os 7 Espíritos de Deus. Não há um tempo em que o Verbo, ou Logos, ou Filho, tenha existido sem os 7 Espíritos de Deus. Em outras palavras, sem o Espírito Santo. Assim como Deus nunca existiu sem o Verbo, assim também o Verbo, ou Logos, nunca existiu sem os 7 Espíritos, ou seja, sem o Espírito Santo. Então, quando nós lemos no princípio era o Logos, nós entendemos que os 7 Espíritos estavam no Logos. E o Logos estava com Deus, nós entendemos que não só o Logos estava com Deus, mas os 7 Espíritos, ou o Espírito Santo que estava no Logos, estava com Deus. E quando se diz, e o Logos era Deus, ou seja, os 7 Espíritos, ou o Espírito Santo estava no Logos, e o Logos sendo Deus, logo os 7 Espíritos, ou o Espírito Santo também era Deus. Ok, queridos? Então, esta é a razão porque eu defendo que os 7 Espíritos, na verdade, representam o Espírito único de Deus, que é também chamado do Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ok? Então, quando Cristo diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, esses Espíritos de Deus, eles existem em Cristo desde quando Cristo existe. E Cristo é eterno em Deus. Logo, os 7 Espíritos, eu estou usando aqui a linguagem simbólica do autor sagrado, logo, os 7 Espíritos, eles são inerentes a Cristo, logo são eternos em Cristo e em Deus. Ok, queridos? Apocalipse capítulo 4 e versículo 5. O que diz aqui? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Lembra do simbolismo de Zacarias, das 7 lâmpadas? Aí o que são essas 7 lâmpadas? Aqui é um outro simbolismo. 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ok? Conforme já mencionamos numa das interpretações aqui citadas por Champlin, e muitos defendem que os 7 Espíritos são 7 arcanjos. Não são literalmente 7 seres. Os 7 Espíritos não são literais, não se trata aqui de 7 arcanjos, mas é um número místico, um número simbólico. 7 é o número da perfeição, da totalidade, e é apresentado aqui o Espírito Santo na sua plenitude. Então, quando Cristo diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo, isto diz aquele que tem o Espírito Santo na sua plenitude. Ok? Então, 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aqui nós temos um duplo simbolismo para o Espírito Santo. Primeiro nós temos o Espírito Santo aqui representado como 7 lâmpadas de fogo. Depois o autor vai dizer que essas 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus, como nós estamos defendendo aqui, é uma alusão ao Espírito Santo. Ok, queridos? Apocalipse capítulo 5, versículo 2. Versículo 1, aliás. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo... Aí versículo 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aqui o Espírito Santo ele ganha mais, vamos dizer, um desenho. Ele ganha mais uma forma. O Espírito Santo, mais uma vez aqui, ele é relacionado de forma inerente ao cordeiro. O cordeiro aqui é Cristo, então o que se diz aqui? Um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas.
7, o número da perfeição, da totalidade. O Espírito Santo aqui ele é desenhado aqui como 7 pontas. Pontas é um simbolismo de poder. A ponta fala de poder, de vigor. Pontas ou chifres. O cordeiro tinha 7 pontas. Pontas fala de poder. Ok? 7 é o número da perfeição. É o número da totalidade. Então, quando se diz que o cordeiro, que é Cristo, tinha 7 pontas, está dizendo que o cordeiro ele é possuidor do Espírito Santo em sua plenitude, em sua totalidade. João, lá no evangelista, o evangelista João, no Evangelho de João, ele diz que o Espírito Santo desceu sobre Cristo. E ele ainda diz mais que o Espírito foi dado a ele de forma plena, e não por metade, não por parcela. E João ainda diz mais que todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Ok? Então, João ele é bem claro em dizer que Jesus Cristo ele não recebeu o Espírito Santo por medida, mas de forma plena, de forma total. Então aqui se diz, viu um cordeiro como havendo sido morto e tinha 7 pontas, né? As pontas são poder, 7. Totalidade, perfeição, então ele tinha todo o poder. O cordeiro aqui ele tinha o Espírito Santo na sua plenitude. E 7 olhos. Por que 7 olhos? Olhos fala de visão. 7, totalidade. Perfeição. Então, 7 olhos. Isso significa que o cordeiro, além dele ser todo poderoso, ainda, além dele ter todo o poder, representado por 7 pontas, ele também tinha 7 olhos. Ou seja, o cordeiro ele é todo poderoso e ele é todo onisciente. Olhos fala de visão, de ciência, de ver. Então, o cordeiro, ele possui todo o conhecimento, ele sabe de todas as coisas. Por isso, o cordeiro ele aqui é apresentado como tendo 7 chifres ou 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, o autor sagrado ele apresenta aqui o cordeiro, que é Jesus Cristo, como o Todo-Poderoso e como aquele que sabe de todas as coisas, o Todo-Onisciente. Ok, queridos? Então, mais uma vez aqui, o Espírito Santo ele é descrito como 7 pontas e 7 olhos. E aí o autor vai dizer que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vamos ver aqui, ó. Lá em Provérbios, nós temos, eu vou fazer aqui mais uma referência aqui ao Antigo Testamento. Provérbios, capítulo 9. O que se diz aqui, ó? A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Ora, se a sabedoria aqui é desenhada como uma casa, esta sabedoria ela tem 7 colunas. Ó, a sabedoria já edificou a sua casa, ou seja, a sabedoria edificou a sua casa. A sabedoria aqui ela é vista como tendo um lugar para morar, certo? E nesta casa ela possui 7 colunas. Os intérpretes eles disputam sobre o que representa essas 7 colunas, mas eu sou da opinião de que essas 7 colunas aqui é uma alusão velada ao Espírito Santo. Ok? O que nós temos aqui é mais uma referência ao Espírito Santo, descrito como 7 colunas da casa da sabedoria. Ok, queridos? Então, para fecharmos o nosso raciocínio, vamos voltar aqui para Apocalipse. Aqui seria a minha última consideração, porque eu acredito que os 7 Espíritos é uma referência ao Espírito Santo. Vamos lá. Começar aqui do versículo 4. Ó. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, ó, graça e paz. Ó, graça e paz. Grave bem, ó, graça e paz. Essas duas coisas, elas são nos dadas da parte de quem? Só existe um ser que pode dar graça e paz para o homem. Quem é? Vamos lá. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que adivinha, que nós podemos ver o Deus Pai. Certo? Pelo menos eu procuro ver aqui Deus na sua totalidade, mas tudo bem, para efeito de, vamos dizer, pedagogia, vamos aqui delimitar. Vamos ver aqui Deus Pai. Deus Pai é aquele descrito como aquele que era e que é e que virá. Então, da parte daquele que era e que é e que virá,
É da parte dele que procede a graça e a paz. Mas procede da parte de quem mais? Ó, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então a graça e a paz ela vem da parte daquele que é e quer e que há de vir, e também vem da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E quem mais? E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Então, queridos, prestai bem atenção. Em Apocalipse, capítulo 1, versos 4 e 5, o que nós temos aqui é uma apresentação do Deus Trino. Deus Trino é apresentado na pessoa do Pai, aquele que é, que era e que há de vir, e na pessoa do Espírito Santo, descrito como 7 Espíritos de Deus que se encontram diante do trono de Deus. E é apresentado também no Filho. Então, a graça, prestai bem atenção, a graça, favor imerecido de Deus, a graça e a paz, ela não pode proceder de nenhum outro ser. A graça e a paz que nós recebemos, ela só pode proceder de um ser que chama-se Deus. E aqui é visto claramente a graça e a paz procedendo da parte daquele que é, que era e que virá, e da parte dos 7 Espíritos, que é uma alusão ao Espírito Santo, e da parte de Jesus Cristo. Nenhum arcanjo, meus irmãos, pode dar a graça e a paz, porque a graça e a paz, ela não se origina em nenhum arcanjo. Por isso nós não podemos ver os 7 Espíritos de Deus como sendo 7 arcanjos, porque nenhum arcanjo ele tem o poder de transmitir, de outorgar a graça e a paz a nenhum homem. Nenhum outro ser, a não ser Deus, tem condições de transmitir a graça e a paz aos homens. Logo, nós temos que identificar os 7 Espíritos de Deus com o Espírito Santo. Ok? Então, o que o autor está dizendo é o seguinte: graça e paz vos seja da parte daquele que é e quer de vir, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus Cristo. É isso que o autor está dizendo, ok, queridos? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse este conteúdo, ok, queridos? Se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição. Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.